Aí, pessoal, vamos mais uma aula aí de resolução de exercícios. O conteúdo que nós vamos resolver os exercícios é o trabalho de uma força. Foi justamente o conteúdo da última aula, então ficou algumas questões aí para a gente resolver e tirar as dúvidas. Não é isso? Vamos lá, ó. Primeira questão diz assim, ó, marque a alternativa correta. Vamos lá. O trabalho de uma força independe de o corpo entrar em movimento, que é isso, né? Então, para que exista o trabalho aí realizado por uma força, tem que ter movimento, que trabalho é igual a força que multiplica o deslocamento, que multiplica o cosseno do ângulo, não é? Formado entre o deslocamento e a força que está atuando sobre esse corpo. O trabalho é uma grandeza vetorial? Não, o trabalho é uma grandeza escalar. A gente não pode esquecer disso não. Letra C aqui, ó. O trabalho é definido como motor. Caso a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido, legal. Força e deslocamento tiverem o mesmo sentido, o trabalho é motor. Caso contrário, né, se a força tiver sentido oposto ao deslocamento, esse trabalho é chamado de resistente. Por exemplo, o trabalho realizado pela força de atrito, né, quando você está se deslocando, e aí pode realizar uma frenagem, não é isso? Então, está ali em sentido contrário, será um trabalho resistente. Vamos seguindo aí. Ó. A segunda questão é uma questão de cálculo. Como vocês viram, os cálculos para esse conteúdo são bem simples, né? Então, temos aqui, ó, um bloco de massa igual a 7 kg, está aqui a massa do bloco, é levantado a uma altura de 10 metros. Está aqui a altura que ele foi deslocado. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que o trabalho realizado pela força-peso, ele depende diretamente da massa, da aceleração da gravidade no local e da altura, né, que ele vai se deslocar. Então está aí a equação, ó, trabalho da força-peso igual a massa, que multiplica a aceleração da gravidade, que multiplica a altura. Então só é substituir na equação. Trabalho da força-peso, a massa 7 kg, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a altura 10 metros. Então, multiplicou tudo ali, ó, 700 joules. Pode esquecer não, unidade de medida do trabalho no sistema internacional, ó, o joule, tá certo? Tá resolvida aí a segunda questão, bem simples a aplicação aí do trabalho da força-peso. Vamos seguindo. Terceira questão, questãozinha aqui conceitual, olha só. Não realiza trabalho, vamos lá. A força de resistência do ar realiza sim, você está se deslocando, tem a força de resistência do ar em sentido oposto, é até um trabalho resistente, tá certo? Letra B, a força-peso de um corpo em queda livre, é claro que está realizando trabalho, né? Está o corpo caindo em queda livre, você vai ter aí o trabalho da força-peso, MGH, não é isso? A força centrípeta em um movimento circular uniforme, aí a gente tem que observar, certo? Vamos ver só, a força centrípeta ela não realiza trabalho, mas por quê? Porque a força centrípeta ela está aqui, ó, perpendicular, certo? À velocidade, que é justamente que define a orientação do deslocamento do móvel ao realizar um movimento circular uniforme. Então você tem a força centrípeta orientada para o centro e a velocidade aqui tangenciando essa trajetória, curvilínea ou circular. No caso aqui circular, já que é um movimento circular uniforme. Nessa situação, ó, você pode ver aqui, ó, força perpendicular ao deslocamento, ó, um ângulozinho aqui de 90 graus vai formar. Então, não vai estar realizando trabalho. Se a força ela for perpendicular ao deslocamento, não realiza trabalho. Pode substituir lá na equação, não é? Ó, trabalho igual a força, que multiplica o deslocamento, que multiplica o cosseno do ângulo. Se o ângulo for 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Então, logo, não vai ter realização de trabalho. Vamos à próxima. Número 4, olha só. A força F de módulo 30 newtons atua sobre um objeto. Deixa eu marcar aqui a intensidade da força. 30 newtons. Atua sobre um objeto formando um ângulo
né, constante de 60 graus. Opa, já está aqui a medida do ângulo. Com a direção do deslocamento do objeto. Dado seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, 1/2. Se a distância percorrida aqui, ó, D, é igual a 10 metros, o trabalho realizado pela força F em joules é igual a... Vamos lá pegar uma aplicação da equação do trabalho. Olha lá, o trabalho de uma força é igual a quem? A força que multiplica o deslocamento, que multiplica o cosseno do ângulo formado entre a força, nesse caso aí, né, 60 graus, e o deslocamento. Então, agora é só substituir. Intensidade da força, 30 newtons. O deslocamento, 10 metros, tá aqui, ó. E o cosseno de 60 graus, ele já deu aqui, ó, 1 sobre 2. Então, agora é só multiplicar tudo. 30 vezes 10, 300. 300 vezes 1, que multiplica 1/2, né? Vai dar aí 150 joules. Esse aí é o trabalho realizado por essa força F. Tá aqui o trabalho dessa força. Vamos seguindo. Quinta e última questão. Olha lá. Ó. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito, de duas maneiras distintas, conforme mostram as figuras A e B. Nas duas situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual e mantém-se constante ao longo de um mesmo deslocamento. Considerando a força F, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B? Não. Por quê? Ah, professor, mas a intensidade da força é a mesma, mas o ângulo não, né? O ângulo ali em relação ao deslocamento é diferente, não é isso? O trabalho realizado em A é maior que o trabalho realizado em B? Também não. Por quê? Devido justamente a esse ângulo da força. No caso, o trabalho aqui em A, ele vai ser menor que o trabalho em B. Devido ao quê? A equação aqui, ó, trabalho igual a força que multiplica o deslocamento, que multiplica o cosseno de θ. Esse cosseno de θ aqui, ó, não é isso? Para uma situação aqui como a B, o ângulo vai ser 0 entre o deslocamento e a força. Então, cosseno de 0 é 1, então o trabalho vai ser quem? Força que multiplica o deslocamento. Já o ângulo formado aqui na situação A não é 0, não é isso? Então, a intensidade desse trabalho aqui vai ser menor. Logo, a resposta correta, como vocês podem ver aí, letra C. O trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B. Tá legal aí, pessoal? Então, fica finalizada aqui a nossa correção de exercícios. Até a próxima aula.